Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta e hoje eu vou falar sobre o primeiro eclipse solar que a gente tem no ano de 2023 e como que ele nos afeta de maneira coletiva e individual. Bom, o eclipse solar, ele vai ser um eclipse solar total, ele vai ocorrer no dia 20 de abril, às 1h12 da madrugada. Infelizmente, ele não será visível aqui no Brasil, ele vai ser visível na Austrália, na Indonésia, na Nova Zelândia e nas Filipinas. Como que funciona um eclipse solar total? Bom, para os antigos, no passado, os eclipses eles davam medo. Porque eles estavam durante o dia e de repente o sol era totalmente eclipsado e do nada ficava a noite. Então eles tinham uma simbologia de que era um mau pressentimento, de que alguma coisa ia acontecer. E os eclipses sempre tiveram esse tom misterioso de coisas que acontecem sobre o futuro ou coisas reveladas do passado. Quando a gente fala de um eclipse solar total, a gente está falando que o sol ele vai ser eclipsado totalmente pela Lua, só que ele é um eclipse híbrido, então em algumas partes do globo, algumas pessoas vão ver ele total, em algumas partes do globo a pessoa vai ver uma parte dele, uma que a gente chama de eclipse parcial, e outras partes não vai enxergar, só que de alguma maneira a sombra do Sol e da Lua é refletida aqui na Terra. Então, a gente entende que muitas coisas ocultas serão reveladas, que o eixo do eclipse, por ser o primeiro, ele vai abalar de alguma maneira a nossa psique. E o Sol, ele sempre simboliza alguma coisa que eu enxergo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu tenho clareza. E a Lua são os nossos segredos, as nossas sombras. Então, quando a gente tem um eclipse em que o Sol é ocultado, é como se as nossas sombras surgissem, é como se os nossos medos falassem, nossa, já tá de noite, e de repente eles saíssem, sabe aquelas baratas que saem do esgoto? Isso é muito eclipse solar, então a gente entende que os eclipses solares, eles trazem muita verdade à tona, eles trazem muitos segredos sendo revelados. E esse eclipse, em especial, ele vai ocorrer no eixo Áries e Libra. Só que o que acontece? Ele tá no último grau do signo de Áries, então ele já tá quase na energia de Touro. E o eixo Áries e o eixo Libra sempre vai falar de uma energia entre eu e o outro. Entre quem eu sou, como que eu atuo no mundo, quais são as minhas vontades e também quem está do meu lado, quem são as pessoas próximas de mim, quais são as minhas parcerias. Por isso que esse é um eclipse muito forte. Em energia global, vamos pensar assim, ele vai ser impactante por quê? Porque ele vai ter uma quadratura com Plutão. Sempre que a gente tem um eclipse, a gente já sabe que grandes coisas vão acontecer, só que ele tem um raio de efeito de 6 meses. Então, se inicia agora, dia 20 de abril, e tende a ocorrer aos próximos capítulos, até o próximo eclipse, que vai ser no dia 14 de outubro, que é par desse. Ou seja, daqui de 20 de abril até 14 de outubro, a gente vai ver muitas transformações, muitas revelações nos temas de Áries e de Libra. Então, quando a gente tem um eclipse solar, é sempre uma lua nova, é sempre algo novo que surge. Então, a gente tem como uma energia de começar coisas novas ou de destruir certas coisas que não estão mais funcionando. Porque Plutão está fazendo quadratura, que é um aspecto tenso que a gente diz na astrologia. E a simbologia de Plutão é sempre um planeta que ele vai falar de regeneração, algo que morre, mas que ao mesmo tempo traz novas vidas. Então esse vai ser um eclipse que ele vai falar muito de coisas que vão ter que ser destruídas, coisas que vão realmente ter o seu fim, mas que muitas coisas novas possam surgir. E quando a gente fala do eixo Áries e Libra, a gente também está falando muito dos acordos que a gente vive no sistema planetário. Então, em nível global, a gente vai ver muito o eixo de conflitos e harmonia, de brigas e diplomacia. A partir de agora, desse eclipse, a gente vai ver muitas questões entre as brigas, né? Entre a diplomacia, a gente fala muito no eixo de Áries, das guerras mesmo, sabe? Desses conflitos entre os poderosos. Plutão, ele rege os poderosos, as pessoas, os políticos, os que estão no poder. E quando a gente entende que esse planeta tenso está fazendo uma quadratura num eclipse, a gente entende que todo o sistema planetário está sendo mudado ou que será abalado a partir de agora. E existem alguns temas que eu gostaria de elencar aqui, a nível global, né, para a gente se atentar, que é
a questão das guerras e dos conflitos. Então a gente já sabe que existem muitas áreas que estão em conflito, então vai ter uma chacoalhada nisso. A gente entende também muitas as brigas entre os poderosos, entre novas alianças e alianças que não estão mais funcionando. Então a gente vai ver presidentes, pessoas de alto escalão, porque o Sol, ele simboliza os poderosos mesmos, os presidentes. A gente vai ver muitos acordos novos surgindo, países se unindo e muitos países desfazendo esses acordos também. Muita questão nos ataques bélicos, então muita atenção com as armas bélicas, armas químicas. A gente pode também falar dos ataques hackers, porque assim, Plutão ele tá no signo de Aquário. E Aquário, ele é um signo que fala muito da tecnologia. Então, esse eclipse, ele pode mexer muito nisso. Às vezes, os ataques, né, os conflitos, as guerras, não vêm de maneira física em si, mas vêm de uma maneira virtual. Então, no nível global, a gente já sente essa inflamação vindo. E também, muita atenção com as brigas, né, dos poderosos, com a briga, a gente fala da briga espacial, né, a briga por território no sistema aéreo. Isso num contexto global, a gente vai ver essas movimentações. Num contexto individual, né, como um indivíduo, como que a gente pode entender esse eclipse? Primeiro que ele não é de todo ruim. Eclipses sempre traz algo novo, sempre traz algo inovador, na qual eu não esperava que fosse acontecer. A gente entende que o eclipse, alguma coisa que aconteceria na minha vida daqui a 10 anos, um eclipse ele pode adiantar. Porque o Sol, ele representa o meu futuro. Então, quando tem um eclipse, eu entendo que o meu futuro está sendo vivido agora no presente. E o eu, o ego, Áries, ele é um signo de individualidade. Então, a gente entende que esse eclipse está mexendo muito com o nosso despertar como ser, como um indivíduo. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão aqui na Terra? O que eu vim fazer aqui nesse planeta? Né? Qual que é o meu papel como indivíduo? E o que o outro diz que é certo, mas eu não concordo. O eixo Áries, Libra, é sempre os meus desejos pessoais, aquilo que eu quero, o eu como ego, e o outro é como o outro decide, é como o outro diz pra mim que é o melhor. E quando a gente entende que o eclipse é solar no signo de Áries, é como se agora a gente não quisesse certas parcerias, a gente não quisesse mais estar próximo de algumas pessoas. A gente entende que não tá mais a gente não tem mais aquela energia daquela pessoa que de repente você estava num grupo de amigos. Você era um ser e agora você é outro ser. Você está se redescobrindo como um eu e agora você não quer mais conversar com algumas pessoas, às vezes você não quer mais estar em certos relacionamentos. E Libra, ele é muito relacionável, então todas as nossas parcerias, relações, casamentos, sociedades e negócios mesmo, né? As pessoas em si sentem muito isso na parte de relacionamento afetivo. Muitos estão passando por crises e pode ser um grande estopim de mudanças a partir desse eclipse agora. Ele está trazendo essa energia de mudança pra gente. Ele está trazendo essa energia do olha pra você, veja o que você quer fazer, sabe? Mude seus conceitos, mesmo que desagrade o outro, pense em você. Então, a nível pessoal, a gente vai estar tendo esse despertar do eu, do ego. Os raios do efeito do eclipse, eles são de 6 meses, mas a gente já começa a sentir 7 dias antes e 7 dias depois. Então, se atentar às notícias, às redes sociais, aos noticiários, no que já está sendo mexido, porque ele é um eclipse grande e como a gente entende de uma maneira pessoal. Seria muito interessante você ter o seu mapa natal, seria interessante você consultar um astrólogo para que ele analise no seu mapa astrológico o que você tem no signo de Áries ao 29º grau ou no signo de Libra, porque essas áreas sentirão com maior impactude esse eclipse. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me siga nas redes sociais, fica aqui abaixo todos os meus links. Um grande beijo e até mais!